aqui nos encontramos mais uma vez, Senhor. Tão agradecido ao Senhor por essa oportunidade que o Senhor nos deu de nós vir em tua casa para te louvar e para agradecer o teu nome, Senhor. Somente o Senhor merece toda a honra, todo o louvor. Saber que nós podemos levantar nesta manhã, respirar o ar, o Senhor nos deu fôlego de vida. Poder entrar no nosso carro, o Senhor deu, poder deslocar, vir até a igreja, adorar teu nome, ver nossos irmãos, saber que o Senhor tem cuidado de cada um, Senhor. O Senhor não tem nos desamparado, Senhor. O Senhor é bom para nós. E nós aqui, Senhor, reunimos para te adorar e para dizer a ti que nós te amamos. Nós amamos ao Senhor, corpo, alma e espírito, Senhor. Agora, Senhor, enquanto teus filhos assentados aqui nesses bancos, nessas cadeiras, eles possam receber o que eles vieram buscar, Senhor. E estamos confiados inteiramente no Senhor. Nós pedimos e agradecemos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, Jesus. Amém. Uma boa noite para o Senhor Jesus Cristo. Amém. Toda boa noite é com Jesus. Amém. Sem Jesus nós não somos nada. Estamos felizes, agradecidos a Deus por essa oportunidade que Deus nos deu de estarmos juntos. Amém. E nesta feita, nesse domingo, muitos irmãos, nos dando a honra de estar aqui. Irmão Paulo, o Anel, o filho, meu marido. Somos agradecidos a Deus pela vida de vocês. Isso nos dá força de saber que quando chega um companheiro e você está ali lutando e chega ali, só a presença dele está dizendo: eu estou junto contigo. Você diz assim: amém, graças a Deus. Eu também estou lutando da mesma forma que você está lutando. Aleluia. Isso te anima. Não anima, não? Você vê alguém que você trabalhou a semana toda, mas você reuniu no tabernáculo. Está lá lutando da mesma forma que você está lutando, enfrentando lutas no dia, semana. Irmão Paulo? Você encontra os teus irmãos seguindo, te dá coragem. Aí você encontra a segunda-feira e você lembra desses momentos, diz: mas meu irmão também estava lutando, venceu e eu também venci. Amém? Amém? Graças a Deus por isso. Deus abençoe os irmãos que vieram lá de Chapecó, irmão Paulo e irmã Selma, nossa tecladista, né? Eu disse para ela ontem, hoje de manhã, hoje, disse, eu queria você tocando lá para nós. Ela nem me respondeu. Eu vi o irmão Paulo dizendo assim: não vou poder, né? Tudo isso teclado igual, né? Viu o que a fé faz? A fé move. E eu sou feliz por isso. Você vai crendo e Deus vai acontecendo as coisas. Aí de repente o irmão Paulo me manda uma: não vamos poder ir, pastor. O povo aqui está um pouco cansado, um tem que fazer uma coisa, outra. Mas de repente no grupo da igreja lá, partindo Erechim. Digo: oh, glória a Deus. Coisa boa, né? É muito bom. O Daniel também está ali com a sua família. Sempre tem nos dado essa graça de estar aqui, né? Nos ajudando. Somos muito honrados
é agradecido a Deus. E surpresa, bom, Eliezer, Pamela, né? No Milton, na Maria. De repente eu vejo na frente da igreja ali. Oh, glória a Deus, né? Mais gente, mais roçada. Você lembra quando a gente fazia esse puxirão na lavoura? A Isabel sabe disso. Fazia aquelas paneladas de comida, né? Mas vinha bastante gente, mas era feito uma roça assim, ó. Às vezes chegava lá 4, 5, 6 juntas de boi e gente trabalhando. Aquela terra lá do vizinho estava assim, muito mato. De repente, no final da tarde, estava limpa. E assim é quando você vem, nós ajudamos e a coisa, graças a Deus, o inimigo foge, vai embora. E a gente fica feliz, assim, ó, entusiasmado, animado para seguir adiante. Então nós estamos muito felizes por estarmos juntos, né? O pastor Oswaldo também, o Caramajos, estão aí, acompanhando nosso culto esta noite. Deus abençoe o senhor também. E nós estamos na marcha da vitória. Nós estamos mais perto do que nunca. Nós temos caminhado por um bom trecho e já estamos avistando o lugarzinho pela fé onde nós vamos estar. Então não desanime, meu irmão. Siga em frente. Não olhe para as dificuldades, porque são muitas. As lutas do cristão são muitas. E se você não estiver passando por luta, dificuldade, tempos tenebrosos, é hora de você vir ao altar e pedir por misericórdia, porque todo verdadeiro filho de Deus está lutando, de uma forma, de outra, e é um sinal que Deus está contigo. Quando tudo está contra você, então lembre, é um sinal que Deus está contigo. Amém? O profeta de Deus nos mostra isso e nós cremos desta forma. Amém? Eu quero só lembrar um pouquinho da mensagem do profeta, que a mensagem do profeta é tudo para nós. É a que nos preparará e nos trará fé de arrebatamento. E nós estamos aqui congregando, fazendo o nosso melhor para Deus. Amém? Você crê nisso? Amém. E nós temos que lembrar que o profeta de Deus, ele pregou uma mensagem intitulada Ordem da Igreja. Uma mensagem que ele trouxe que não era para ficar esquecida. E ele disse assim: volta e meia vocês leem, vocês tragam isso para o povo. Nós precisamos manter a casa de Deus sempre em ordem. Uma coisa que afasta o Espírito Santo é a ordem da igreja. O profeta disse: se um culto não estiver em ordem, o Espírito Santo vai embora e ele prejudica o próximo culto. É uma coisa muito séria. E nós precisamos, a gente vai acostumando, eu digo, falando por mim mesmo. A gente, por isso que um tabernáculo, muitas vezes ele tem que ter o santuário, um átrio, um lugar para você poder se cumprimentar, poder conversar. Mas dentro do santuário, nós temos que colocar a coisa certa. Não podemos conversar. Amém? Você crê assim? Amém. E isso é ensinamento do nosso profeta. Tudo que nós temos que conversar, nós vamos conversar lá fora. Amém? Amém. Para que o Espírito Santo continue conosco. Amém? Amém. Isso nós temos que falar essas coisas, lembrando a
fala sobre isso, e é bom nós lembrarmos disso, porque isso nos ajuda na nossa fé, nos ajuda a nós crescermos um pouco mais. Amém? Então, é um lembrete que Deus possa nos ajudar dessa maneira, começando por mim. Amém? Cada um diz assim, começando por mim. Você diz assim, começando por mim. Aí todos nós vamos estar fazendo a coisa correta. Amém? Eu quero convidar os irmãos para nós lermos a Bíblia. Irmã Selma, tu tem um hino para cantar? Logo após a leitura? Então você já prepara o seu hino. E nós vamos ler em São Mateus capítulo 11, versículo 25 e 26. E logo após a leitura nós vamos ouvir o hino da irmã Selma, que vai cantar e adorar o Senhor Jesus Cristo. São Mateus capítulo 11, versículos 25 e 26. Onde a palavra de Deus nos diz: naquele tempo respondeu Jesus e disse: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, que ocultasse essas coisas aos sábios instruído e revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprovo. Vamos ver aí no 27. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, aquele a quem o Filho o quiser revelar. Senhor Jesus, que o Senhor possa vivificar a Tua palavra em nossos corações, enquanto nós vamos meditar no que o profeta de Deus nos tem trazido. Pois pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Poder sentar. Vamos ouvir o hino. Glória a Deus. Aleluia.
Você está descansado? Graças a Deus. A palavra de Deus, ela nos descansa. Nos traz descanso na nossa alma, no nosso coração. Deus continue abençoando a Marcelma. Continue louvando o Senhor Jesus Cristo. O profeta de Deus pregou a mensagem intitulada Deus em Simplicidade. E nós meditamos nela, no último culto que nós tivemos, falando sobre a singeleza de Deus, a maneira que Deus trabalha. Deus não está em grandes coisas, Deus está em pequenas coisas. O homem, ele deixa ou espera Deus como sendo uma coisa tão grande, e Ele é grande, mas Ele se revela em simplicidade, de uma forma que os grandes não conseguem entender, mas os pequenos conseguem entender. Deus ocultou essas coisas dos sábios entendidos e revelou aos pequeninos. E o profeta de Deus vem falando aqui para nós, no parágrafo 82 dessa mensagem, ele diz: agora, você nota que naqueles dias, nos dias de Noé, estava demasiadamente educado para captar a maneira tão... Eles estavam totalmente educados para captar a maneira tão singela em que Deus operava. Isso é, a mensagem não tinha brilho necessário para que eles pudessem conhecer. Era simples. Então eles queriam algo que fosse brilhante, algo que fosse grande. Ele diz: tem que estar bem lisinho, bem bonito, porque de outra maneira o passa por alto. Agora, o grande Jeová está escondido em sua palavra. Amém? O grande Jeová está escondido em sua palavra. Amém. E ele diz:
e se deu a conhecer ao povo que cria em sua palavra. E o salvou trazendo o cumprimento de uma mensagem singela. O cumprimento da palavra. Aleluia. Você lembra que nós falamos sobre Noé sendo um pregador, um camponês, um homem simples, pregando 120 anos? O profeta diz talvez a mesma coisa: vai chover. E a ciência provando que não havia chuva, mas mesmo assim ele estava ali pregando. E o profeta diz: o cumprimento, ele o salvou trazendo o cumprimento de uma mensagem singela. Deus trouxe a cumprimento a mensagem singela de Noé. Também nos dias de Moisés, era de novo um tempo de libertação. Tempo de libertação. Quando Deus estava pronto de fazer algo para libertar o seu povo, Ele manda uma mensagem. E esta gente é algo tão singelo, como vemos na abertura desses selos. Esse é meu propósito em pregar isto primeiro, pois encontraremos que a abertura desses selos é algo tão singelo que os elementos educados o passam por alto a uma distância sem medida. Não conseguem compreender. Recorde a simplicidade de Deus. Observe isso, que Deus se esconde na simplicidade. Amém. E você vai observando que eu estou lendo a mensagem, mas você vai poder entender aonde está Deus. Você vai poder ver se Ele está em você ou não. Eu creio que está. Amém. Aleluia, eu creio que está em mim. Eu sinto isso. Você também sente? Deus. Aleluia. Você pode olhar para o seu irmão e ver Deus. O profeta diz desta forma. Então ele diz: recorde a simplicidade de Deus e como Deus se esconde na simplicidade. Observe isso. Pode partir o átomo e todas essas coisas. Porém, quando chega a questão da vida, a ciência conhece tantas coisas que pode pegar uma molécula, pega uma coisa, outra, um átomo, pode abrir, ver tantas coisas, mas quando chega a vida, eles não conseguem entender. Veja, e todas as coisas. Porém, quando chega a questão da vida, não pode dizer nem de onde vem. Deus se esconde numa singela folhinha de capim. Agora Ele não pode se esconder em você. Ó, irmão, pensa nisso. Deus se esconde em uma pequena singela florzinha ou folhinha de capim. Hoje pode mandar um foguete à lua e fazer tantas coisas com radar. Eu estava lendo uma mensagem, a mensagem do nome de Jesus. Algo que me chamou muito a atenção. O profeta, quando foi acusado por ele estar sonegando imposto e tantas coisas, e aqueles homens começaram a pesquisar a vida do irmão Branham. E eles diziam assim: você lembra? Chegou lá o homem e dizia assim: você lembra quando você deu tantos dólares para aquela viúva? Você pagou a sua moradia, deu comida para aqueles meninos? Você lembra daquela outra ajuda que você desembolsou mais tantos $1.000?
E o irmão Brandt diz assim: eles sabiam de tudo da vida do profeta. O homem tem as suas capacidades de saber todas essas coisas, mas às vezes não tem capacidade de saber sobre a vida, sobre uma folhinha de capim. Deus conhece todas as coisas. Amém. Aleluia! Então ele pode ir à lua, ele pode mandar um foguete à lua, fazer tantas coisas com radar, porém, sem dúvida, não pode explicar a vida que existe numa florinha de capim. Isso é porque não pode ser explicado. Ele é tão singelo que o passam por alto. Agora observe nos dias de Moisés, quando Deus estava pronto para livrar os israelitas segundo a palavra. O que ele fez? O que Deus fez? O profeta diz que ele escolheu uma família singela, uma família simples, a qual não temos nenhum registro. Unicamente sabemos que era da família de Levi. Êxodo capítulo 2, verso 1. Era uma pessoa comum, talvez um oleiro que fabricava ladrilhos para o inimigo, porque eles estavam no Egito fabricando para quem? Para os egípcios. Ele era apenas um simples escravo israelita, porém Deus escolheu a esta família para dali nascer um libertador. Deus, Ele que escolhe. E que privilégio é você ser escolhido por Deus. Que graça é você ser um dos quais Deus escolheu. De uma família simples, humilde, trabalhador da roça, não sabendo muitas vezes nem ler nem escrever, mas no entanto Deus escolheu esta família. Aleluia! Você não vai estar feliz por Deus escolher sua família? Ser a escolha de Deus é a melhor coisa que existe para um homem e para uma mulher. Gente, você tem que dar graças a Deus. Tantas pessoas importantes neste mundo, entre aspas, né? Importante para o mundo, com tantos doutorados e doutorados, e tanto conhecimento. Deus escolheu você. Isso é maravilhoso, irmão. Você tem que dar graças a Deus todos os dias da sua vida. Ele escolheu essa família, dali nascesse o libertador, uma simples família judia. Ele não escolheu a família do rei ou alguma família de muita fama. E uma das coisas que nós ouvimos no encontro, essa mensagem não põe fama nem pregador. Essa mensagem tira a fama. Ela deixa nós pequenos. Aleluia! A mensagem, se você pega a mensagem de um pregador e a mensagem está ficando famoso, está errado. A mensagem tira a fama. Bom, Brana diz, ele não tomou alguma família de muita fama. Nem escolheu a família de algum sacerdote, mas ele tomou uma família comum qualquer. Esta é a simplicidade. Logo note o que ele fez: produziu um menino comum, um simples humano. Ele podia ter ordenado que o sol o libertasse, se ele houvesse querido. Deus podia libertar o povo através do sol, ou
libertar através do vento, um anjo. Oh, aleluia! Deus pode fazer o que Ele quer. Você disse, porém, irmão Brana, como você sabe isso? Porque Deus não muda o seu programa. Amém. Aleluia! Por isso sabemos que nesse dia a coisa que tem que ser singela. Amém. E graças a Deus pelo profeta que Deus tem nos dado. Um homem simples, nascendo numa casinha de pau a pique. Glória a Deus. Glória a Deus. Olha onde Deus desceu. Glória a Deus. Para ser um profeta, para trazer de volta a fé dos filhos aos pais, fazer eu, você crer como os apóstolos creram. Aleluia. Glória a Deus. O mais puro evangelho que existe na terra. Amém. Amém. Essa mensagem do profeta de Deus. É verdade. E você saber que você está nisso, sem sombra de dúvida. Amém. Você é um dos tais que abraçou isso de corpo, alma e espírito. É verdade. Isso é maravilhoso. Você não imagina como o meu coração salta. Talvez você não está pulando porque não é emoção externa. Verdade. É uma emoção dentro de você. A nossa alma é regozija dentro de você. Às vezes você está como Ana estava ali, quando estava na presença de Deus. Os homens, o sacerdote, ele pensou que ela estava bêbada, porque ela estava só tremendo, balançando seus lábios. Mas ela estava recebendo algo de Deus. Amém. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Essa mensagem faz isso comigo, com você. Você às vezes está quietinho, mas dentro da sua alma algo está movendo assim, saltando. Graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Não é uma coisa que dura. Ontem nós meditamos ali em Trindade do Sul sobre você estar marcado pelo Espírito. O profeta diz: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, o qual está selado até o dia da redenção. Então você está marcado, você tem aquele regozijo, não é somente hoje, amanhã está totalmente diferente, não. É uma continuidade. É uma alegria infinita, é uma paz infinita, é um gozo infinito. Nada pode tirar a nossa paz. Quando você está marcado pelo Espírito Santo, você não tem tristeza. Amém? O profeta diz isso para nós. Você tem paz, mas tudo está caindo sobre mim. Mesmo assim, você está dando glória a Deus. Amém. Deus está cuidando de tudo. Amém. Aleluia! Ele está cuidando de você, meu irmão. Aleluia. Glória a Deus. Meu Deus, que alegria, que gozo. Então veja só, Deus, Ele opera na simplicidade. Porém Deus ali no princípio podia ter ordenado o sol e o vento, ou algum anjo que pregasse o Evangelho, porém Ele ordenou ao homem para esse propósito. Ele nunca muda. Ele nunca ordenou as denominações, nem tampouco um grupo de homens. Porém ordenou que o homem pregasse o Evangelho. Não ordenou máquinas, nem sistemas mecânicos, nem seres angelicais. Tem que ser um santo.
Mas ele ordenou ao homem. Quando trouxe libertação para o seu povo, mandou um simples ser humano nascido de uma família simples que era escravo. Deus, que Deus temos nós, desenrolando-se em simplicidade. Note que ele permitiu que fosse educado com a sabedoria mundana, para que assim pudesse falhar e mostrar que não é por sabedoria humana que seremos libertados. Deus mandou Moisés lá para o palácio de Faraó para ser educado com uma sabedoria mundana, para falhar. Eu acho que todas as coisas não estão no trajeto de Deus, no programa de Deus. Estava no programa de Deus. Então, não é pela sabedoria humana que seremos libertados, mas pela fé. Aleluia! Deus permitiu que ele tivesse uma educação tão elevada, ao ponto que ele podia ensinar sabedoria aos egípcios. Ele era muito inteligente. Deus estava com aquela família singela que talvez nem podia assinar o seu nome. E agora Moisés foi metido nas escolas mais avançadas e obteve uma educação tão completa, até que podia ensinar sabedoria aos mestres. Podia ensinar até os gênios. Deus permitiu que chegasse a essa condição, assim para poder manifestar em humildade, para mostrar que a sabedoria humana não significa nada. E Moisés falhou miseravelmente em seu gênio. Deus o permitiu para cumprir o seu propósito, para que falhasse, e em verdade falhou e até caiu. Agora, tudo isso foi para mostrar que não é por poder e nem por força, nem pela sabedoria do Egito, nem pela sabedoria das nossas escolas, mas pelo poder, nem pelo poder dos seminários, nem pelo poder do número de organização, mas por meu espírito, disse Deus. A sabedoria de Moisés se foi por completo quando ele encontrou-se com Deus na sarça que ardia. E ele tirou os sapatos e se humilhou e se esqueceu de sua sabedoria. Tudo que ele tinha aprendido foi por água abaixo. Deus estava preparando a libertação, que tinha que treiná-lo em sabedoria humana para permitindo que caísse e ensinar que não podemos apoiar o nosso braço e nossa própria sabedoria, e nem na sabedoria de qualquer outro. O deixou cair para mostrar sua mão. O pode ver você, o propósito de Deus em fazer isso era para poder manifestar-se em humildade. Permitiu que Moisés chegasse ao posto mais elevado, antes de chegar a ser o próximo faraó. Ele era poderoso general do exército. Segundo a história, Moisés mesmo conquistou os países vizinhos. Logo que se converteu à obra de Deus, com todo o seu talento, Deus deixou cair de cabeça para então colocá-lo ali no deserto e tirar tudo aquilo a golpes. E logo aparecer ante de Moisés em humildade e enviá-lo com um pau na mão para libertar o povo. Deus permitiu tudo aquilo para que então ele pudesse libertar aquele povo com apenas um pau na sua mão.
Moisés não pôde fazer isso com seu treinamento militar, nem com a sua educação científica, não por força militar, porém Deus lhe deu o pau torto no deserto. Desculpa. E com isto foi e libertou o povo. Deus, em humildade, na simplicidade, Deus estava no pau torto em Moisés. Amém? Você crê assim? Olha onde Deus estava. Portanto, Moisés tinha o pau. O Deus tinha, e tinha Deus porque Deus estava em Moisés. Nem por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então não é pela nossa força que nós vamos vencer. É Deus que vence por nós. Agora veja, estou terminando o que o profeta diz. Porém Moisés, com fé singela, tinha um entendimento, pelos ensinamentos de sua mãe, que ele haveria de ser um libertador. Olha a importância de uma mãe criar um filho no caminho do Senhor. Nós falamos no domingo passado sobre isso. O profeta falando a influência de ensinar o filho no caminho do Senhor. Ele foi treinado na força militar para esta obra, porém falhou. Ele tinha um entendimento, tinha educação, porém essas coisas não lhe serviram. Teve depois que esquecer de tudo isso e vir à conclusão singela de tomar Deus por sua palavra. Logo libertou as pessoas. Deus liberta por fé em sua palavra. Amém. Aleluia. A libertação vem pela fé. Amém. Sempre tem sido assim. E sempre será assim. Veja, o profeta dizendo, uns poucos momentos, o exemplo de Caim e Abel. Caim tratou de agradar a Deus por uma coisa formosa, tal como hoje a gente pensa que está agradando a Deus pelo formoso bem-vestir da congregação e como sacerdote couro e suas batas. Tentar adorar a Deus tentando fazer que está agradando a Deus com o melhor vestir, com o melhor couro. O profeta diz: pode ver você de onde veio tudo isso? Caim tratou de agradar a Deus da mesma maneira. Edificou um altar e sem dúvida fez muito bem. O homem era sincero. Estava adorando, pensou, contanto que eu seja sincero, não importa os demais. Porém, importa sim. Alguém pode estar sinceramente errado. Que Deus tenha misericórdia. Agradar a Deus tem que ser conforme Deus ordena. Amém? Para nós agradar a Deus tem que ser corretamente. Amém. Porém, note você, ele edificou um altar tão bonito e colocou flores em todo ao redor. E sobre o altar colocou frutas famosas e pensou, seguramente um Deus tão grande, santo, limpo e formoso aceitará o sacrifício? Porém a coisa é que fez com sua própria sabedoria, ou segundo seus próprios pensamentos, assim sucessivamente. Sucede hoje fazer essas coisas segundo a sua própria sabedoria, por sua educação, as coisas que tem aprendido. Porém, o profeta nos traz uma grande lição para nós. As coisas devem ser feitas por revelação de Deus. Irmão, para tudo que nós vamos fazer tem que ser por revelação. Até mesmo a Santa Ceia tem que ser tomada por revelação.
O batismo é por revelação. O lava-pés é por revelação. Até o nosso dízimo tem que ser por revelação. Deus tem que revelar isso para nós. Você nunca pode fazer aquilo porque é uma obrigação de você fazer. É Deus te revelou a você fazer isso. Amém? É desta forma que nós agradamos a Deus. Ele diz, porém, Abel, pela revelação, por fé, ofereceu a Deus um sacrifício. Humanamente falando, tomou o cordeirinho e o amarrou com uma vide e levou até o altar, que não tinha nada bonito. E levou ao altar, ele cortou o pescoço com uma pedra pontiaguda, até que o sangue brotou por todos os lados, e o cordeirinho dava balidos enquanto morria. Era, pois, uma cena horrorosa à vista, porém era uma coisa singela, era o que Deus queria, era uma coisa simples, humilde, mas era o que Deus queria. Porém, uma coisa singela e simplicidade. Ele sabia que havia nascido do sangue de Deus de seus pais, nasceu do sangue de sua mãe, pelo sangue de seu pai, foi o sangue que causou a queda, então o sangue tinha que ser o remédio. Então ele ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente, porque lhe foi revelado. Amém. Aleluia! Veja só, Caim foi a representação do homem de hoje com mente carnal, o qual é religioso por fora. Os irmãos estão compreendendo? Amém. Verdade. Ele quer fazer algo por fora. Irmão, a coisa tem que ser de dentro para fora. Não é o exterior. O exterior está cheio de aparências. Mas temos que ver o que está dentro. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Você olhar para Jó. Você olhava para Jó, Jó estava. Quem olhava para Jó pensava assim: esse homem está condenado. Que de bom tinha nele lá? Todo sofrimento, o profeta chega a dizer, ele estava todo vazado, como um queijo furado. Senhor. Mas ele não tinha bicho lá dentro. Às vezes a maçã está podre por fora, está picada por sabiá. O sabiá vai lá e bica a maçã. Mas o que estraga a maçã não é a bicada do sabiá. O que abicha a maçã, o que estraga a maçã é o bicho lá dentro. E graças a Deus que nenhum de nós temos bicho por dentro. Aleluia! Nós temos bicadas por fora. Você crê assim? O profeta de Deus nos fala essas coisas para nós. Aleluia! Então veja o que o profeta diz. É o qual era religioso por fora, e muitas coisas a benefício do edifício, ou ele assiste à igreja, faz coisas em benefício ao edifício. Há uma só igreja que ninguém pode se unir a ela. Os demais grupos são lojas. Você pode unir a loja metodista, batista, presbiteriana, porém na igreja nós nascemos. Amém. Aleluia, você nasceu no Evangelho de Deus. Glória a Deus, nós nascemos nessa igreja de Cristo. O profeta vem e mostra isso. Não existe tal coisa, não. Isso está tudo errado. São simplesmente lojas. As denominações, o irmão Brano está falando aqui. Porém, na igreja do Deus vivo, você não se une, você nasce. Amém. Aleluia. Qual é o corpo místico de Jesus Cristo? Você nasceu nela. Amém. Você está feliz por isso? Amém.
por você nascer nesse corpo. Que Deus te abençoe. É a mensagem do irmão Brana. E o irmão Brana, ele falou todas essas coisas. Está aqui na mensagem do profeta. E nós aceitamos o que o profeta de Deus diz. Amém. Amém. Porque isso fala comigo, fala com cada um de nós. E eu, às vezes, eu leio a mensagem e fico pensando assim, meu Deus, como o Senhor fala tão forte comigo assim, que às vezes eu tenho que baixar a cabeça e fico pensando, Senhor, mas eu digo obrigado, Senhor, do Senhor ter falado comigo. Eu sei que é para o meu bem. E eu dou graças a Deus. Amém. Você dá graças a Deus pela mensagem. Amém. Deus trabalha em simplicidade, humildade. É na singeleza. Você tem que dar valor para as pequenas coisas. Aquele irmãozinho simples, humilde. Às vezes não sabe nem assinar o nome direito. Mas ali Deus se esconde ali. Deus está escondido ali. Uma lavadeira de prata, o profeta diz. No mecânico, no pedreiro. Deus está escondido ali. A nossa tendência é olhar para aquelas pessoas bem financeiramente. Não quer dizer que Deus não abençoa o povo. Deus abençoa todos nós. Nós somos o povo mais abençoado que existe na terra. Amém? Deus tem nos dado tudo que nós precisamos. Deus tem suprido todas as nossas necessidades. Glória a Deus. Amém. Deus não tem deixado faltar pão para nós. Não tem deixado faltar água, nem luz. Graças a Deus. Aleluia. E eu dou graças a Deus por isso. Graças. Deus não vai deixar você passar por nenhuma dificuldade. Oh, Deus. Oh, Deus maravilhoso. Se você é fiel a Deus, Deus não deixará. Deus é maravilhoso. Pode acontecer o que acontecer. Verdade. Deus vai cuidar de você. Aleluia. Glória a Deus. Pode chegar um momento que você não tem um prato de feijão, você não tem um prato de arroz, Glória a Deus. e você foi fiel a vida toda. Por isso que vale a pena ser fiel. E chegar a hora que você botar o prato na mesa e você não ter nada. E só você levantar os olhos para o céu e dizer obrigado, Senhor, Verdade. pelo alimento que o Senhor me deu. E você baixar a cabeça, o prato cheio. Aleluia. E você poder se alimentar e dizer obrigado, Senhor. Isso não é história, irmão, isso é realidade. Aleluia. Aleluia. Isso é a mais realidade. Esse evangelho que nós pregamos não é nada que não vai acontecer, é o que vai acontecer. Mas para isso você tem que ser fiel hoje. É agora. Nós estávamos lendo uma mensagem, hoje de manhã lendo uma mensagem, meditando no Brana, fazendo um apelo de altar. Ele disse, se você não der atenção a ele hoje, amanhã Deus rirá de você. Deus rirá de você. Não te atenderá. Então, irmãos, é hoje. É agora. Glória a Deus. Os irmãos estão compreendendo o que o irmão Brana disse? É algo seríssimo. Se você crê no poder da palavra falada, é hoje nós temos que estar bem com Deus. Ou nunca teremos o poder da palavra falada. Eu preciso que Deus me ajude a estar bem. É agora. Tudo que é ruim de mim, que Deus possa tirar. Graças. Que eu não tenha nada contra ninguém. Graças, Senhor. Que eu não tenha uma raiz de amargura com ninguém. Glória a Deus. Que eu possa amar até meus inimigos. Aleluia.
Aqueles que falam, odeiam, falam de mim, falam de você. Você poder encontrar, como o Mourão diz, você poder sair na rua e encontrar necessidade, com necessidade de você poder colocar a mão sobre ele e orar sobre ele. Glória a Deus, aleluia. Esse amor tem que estar em nós. Amém, amém. Nós estamos brincando de igreja, nós estamos brincando de ser crente. E nós não estamos brincando de ser crente, nós somos crentes. Amém. Esse é o verdadeiro amor divino. O amor divino tem que reinar nos nossos corações. Amém. O Espírito Santo traz isso para nós. E isso é tão simples, irmãos, tão simples, que o mundo, até mesmo o povo da mensagem, está passando por cima disso. É verdade. Não está vendo a singeleza de Deus. Mas eu creio, você está vendo isso. Amém. Você enxergou isso. Aleluia. É verdade. Deus tem passado um colírio nos nossos olhos. É. Para nós poder ver essas coisas. E eu dou graças a Deus por isso. Nós vamos ter um momento de oração. Eu quero o solo sublime graça do Senhor. Aleluia. Nós estamos numa noite de ceia. É um momento especial. É o momento de você lembrar da cruz. É o momento de você lembrar do sacrifício. Depois de nós termos ouvido essa palavra, eu gostaria que você fizesse você mesmo a sua oração. Se você quer se colocar de pé, ou se você quer vir no altar, antes de nós ler a Bíblia e participar da ceia, você quer ter um momento mais íntimo com Deus, venha ao altar e ajoelhe-se. Esse é o melhor lugar para você estar. Faça você mesmo a sua oração, dizendo: Senhor, eu quero estar cheio do Teu Espírito Santo. Eu quero receber o poder da palavra falada quando chegar a hora necessária. Mas eu quero estar bem agora. Aleluia. Faça a sua oração. Aleluia. Ore a Deus. Ó Senhor Jesus. Há irmãos e irmãs aqui nesse altar, Pai. Eles têm vindo receber força, porque a força vem do Senhor, Pai. Glória a Deus. O Senhor é o único que pode ajudar, Senhor. O Senhor é nossa fortaleza, Senhor. Perdoa, Senhor, nossos pecados. Nós queremos estar, Senhor, consagrados a Ti. Nós queremos estar, Senhor, rendidos a Ti. Nós não queremos nada que impeça o nosso arrebatamento. Nós não queremos nada que impeça, Senhor. Aleluia. Esse
Esse é o momento de adoração, esse é o momento de entrega total. É o momento de você renovar a sua vida com Deus. Aleluia, Senhor Jesus. Renova cada um, Senhor. Transforma cada um, Senhor. Encha os nossos vasos. Que não venham estar com nossas lamparinas apagadas, mas que nós possamos estar com nossos vasos transbordando, Senhor. Aleluia. Oh, aleluia. Glorifica o Senhor Jesus Cristo. Sublime graça. Isso traz a presença do Espírito Santo para o seu coração. Aleluia. Infeliz Salvador, Deus cego fui, mas me achou. Graças a Deus. Glorifique o Senhor Jesus. Aleluia. Glorifique a Ele. Exalte o nome do Senhor. Diga a Ele: obrigado, Senhor. Eu não mereço, mas muito obrigado, Senhor. Obrigado por o Senhor ter me escolhido. Eu não era digno, mas o Senhor me escolheu. E me fez filho seu. Oh, glória a Deus. Glorifica Jesus. Tem esse momento de regozijo. Não tenha vergonha de dizer a Ele que você ama. Você pode dizer: eu amo o Senhor. Eu te amo, Senhor. Aleluia. Porque Ele primeiro me amou. Oh,
por mim e por você. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus. Obrigado, Senhor Jesus, pela tua presença. Você sabe que Ele está ao seu lado nesse momento. Ele está no seu coração, na sua alma. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia, Jesus. Glorificado é o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Santo, santo é o nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Ele te abençoe ricamente. Simplesmente creia. Tudo é possível àquele que quer. Agora você vai virar para o seu irmão, para a sua irmã, e vai dar um abraço nela. Glória a Jesus. Abraça o seu irmão e diga: Deus te abençoe. Graças a Deus. Isso cura. Aleluia. Isso cura suas enfermidades. Isso te traz saúde para você. Isso traz paz para o seu coração, para a tua alma. Aleluia. Graças a Deus. Glória a Jesus. Graças a Deus. Aleluia. O profeta diz: Ele está para te ajudar e para te abençoar. Graças a Deus. Nós vamos aproveitar enquanto estamos em pé nesse instante e nós vamos ler a leitura da ceia para ministrar a Santa Ceia do Senhor. Glória a Deus. É maravilhoso esse Deus. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. E o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, partiu e disse: Tomai e comei, isto é meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberes em memória de mim. Porque todas as vezes que comer esse pão e beber esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer esse pão ou beber esse cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Amém. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Ainda vamos ler em São João, capítulo 13, versículo
12 a seguir. Depois que lhe lavou os pés e tomou suas vestes, se assentou outra vez à mesa e disse-lhes: Entendei o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre, Senhor, e dizes bem, porque eu sou. Ora, se eu, Senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo que não é um servo maior que seu Senhor, nem um enviado maior que aquele que o enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Amém. Os irmãos podem assentar e nós vamos cantar umas duas estrofes do hino. Lá maior. Cristo já nos preparou. Glória a Jesus. Cristo já nos preparou, um anjo aqui nos comprou, e agora nos convida a cear. Com celestial maná, e de graça a Deus te dá, vem faminto tua alma saciar. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Hoje mesmo tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Eis discípulos a voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus os manda outra vez partir. Ao tornar a praia então, vem o fogo, peixe e pão, é Jesus quem nos convida, ceia vir. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Hoje mesmo tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Nós vamos inclinar nossas cabeças e nós vamos orar nesse momento pelo pão e também pelo vinho. Dedicarmos a Deus. Senhor Jesus, depois de nós ouvirmos a Tua palavra e saber que o Senhor trabalha na simplicidade, Senhor, e depois de nós nos alegrarmos, Senhor, sentir a Tua presença e que esse Espírito, Senhor, possa acompanhar a cada irmão que vai vir à mesa, Senhor. E nós estamos aqui, Senhor, com esse pão e esse vinho, o qual representa Teu corpo e Teu sangue, o qual foi vertido por nós na cruz do Calvário, Senhor. Santifica esse pão e esse vinho, Senhor. Consagra e que cada filho do Senhor que vir à mesa comer desse pão receba força espiritual na sua vida, força no seu corpo físico, Senhor. Nós oramos e pedimos no glorioso santo nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. E tendo dado graça, partiu.
Você que vai participar da ceia, comer o pão, beber o vinho, fazer o lava-pés, é algo muito importante. É um mandamento do Senhor. A Santa Ceia é um mandamento do Senhor. É uma ordenança. E nós acabamos de ler, quando você vai lavar os pés, e levantou Jesus da ceia, tirou os seus vestidos, quer dizer, tirou o seu casaco, sua túnica, deitou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, dando exemplo para nós. Então, quando você for lavar os pés, você tira o seu casaco e faz isso em reverência, e isso agrada a Deus. Amém? Então você tira. Quando você tem somente um blusão, só uma blusa normal, mas quando você tem um casaco, alguma coisa, você faça isso, que isso é bíblico. Amém? Nós cumpriremos de acordo com a palavra nos ensina. E disse-lhe Jesus: esse é meu corpo e esse é meu sangue, o qual foi vertido por vós. Fazem isso em memória de mim. Aqui está o pão e aqui está o vinho. E você, filho de Deus, é bem-vindo à mesa, no nome de Jesus Cristo. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia.
Senhor.